Muito bem-vinda a essa segunda etapa para você ser liberta de tudo aquilo que te sabota, que te aprisiona, que te leva a procrastinar. Se você não assistiu a aula de ontem, ela vai ficar disponível até o fim dessa nossa primeira etapa da imersão, Libertas da Autossabotagem. Assista, é um resumo de como eu cheguei aqui, de como eu compilei vários estudos científicos para trazer realmente um renovo de mente, novas perspectivas, um novo modo de pensar a partir desse cérebro realizador. Eu falei sobre isso na aula passada, né? Esse cérebro trino, os avanços da neurociência. Nós fizemos um exercício de visualização. Se você não está no grupo, entre, participe, porque no grupo nós estamos fazendo exercícios de visualização para você ancorar na mulher que você quer ser. Eu tenho certeza que quando o ano começou, junto veio uma energia, junto veio uma vontade de realizar mais, uma vontade de cumprir com as suas metas, uma vontade de escrever um 2024 diferente, mas para acontecer isso, você precisa ser uma mulher diferente. Para o seu ano ser diferente, algo em você precisa mudar. E toda essa tomada de consciência, todo esse conhecimento ao qual você está sendo exposta, é a primeira janela aberta para você viver essa nova realidade. Vamos juntas? Estamos juntas. Ontem eu falei como eu cheguei no método, né, como que os sabotadores operam mais ou menos na nossa mente, mas hoje o título que eu dei para essa nossa aula é Por que eu me saboto? Se Deus, na sua infinita sabedoria, nos fez com um cérebro que também é instintivo, que também quer sobreviver, se Deus, na sua infinita sabedoria, criou Adão, e quando Deus criou Adão, Deus já sabia que Adão iria experimentar o fruto da árvore do conhecimento. E ali Adão se identificou com o pensamento. O início da nossa autossabotagem começa em Adão. A hora que Adão começa a saber o que é bom e o que é ruim, o que é bom, o que é mal, o que é agradável e o que é desagradável. Nessa identificação com os próprios pensamentos, nós demos início a essa jornada humana de autossabotagem. Porém, no plano perfeito de Deus, ele enviou o Filho, o amado primogênito, Cristo, que morreu para que eu e você tivéssemos vida em abundância. Vida em abundância são relacionamentos saudáveis. É você levantando da cama feliz. É você vivendo daquilo que você ama, é você gerando renda, não só para pagar as suas contas, mas também para transbordar, para ser generosa, para investir no teu desenvolvimento, no desenvolvimento da sua família. Vida abundante é uma vida saudável, aonde você está de bem com o teu corpo, aonde você se olha no espelho e se sente bonita. Vida em abundante é uma vida de uma maternidade liberta de culpa. Você e os seus filhos numa relação genuína. Uma vida saudável emocionalmente é você sem precisar de remédios. Vida abundante é uma vida espiritual conectada com Deus, onde você escuta e atende o seu chamado, aonde você sabe o porquê você foi criado e você caminha na direção daquilo que Deus tem para você. Então, quando Jesus se entregou na cruz, morreu e ressuscitou por nós, ali ele estava nos devolvendo a chave que Adão tinha pego. Ali, Jesus estava nos devolvendo a chave, dizendo: olha, a partir de agora, o meu espírito, o espírito que me ressuscitou dos mortos, o mesmo espírito que ressuscitou Jesus lá na cruz, lá da morte, habita dentro de você. Para que todas as tuas escolhas, para que tudo que você faça, para que as decisões que você tome, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir, estejam alinhadas à vontade, ao querer desse Espírito maravilhoso, poderoso, real e verdadeiro. Então, eu preciso saber como que eu saio dessa natureza adâmica, desse cérebro sobrevivente instintivo, né, que só quer sobreviver, e vou para essa mente de Cristo, renovada no Espírito, que experimenta a vontade de Deus e vive a abundância para a qual Cristo viveu na terra para me dar. Amém? A origem dos sabotadores é desde o nosso nascimento. Por quê? Porque se eu preciso ter o meu espírito regenerado,
nós sabemos que isso precisa ser feito com consciência. Por isso que na igreja evangélica nós não batizamos criança, porque a criança ela ainda não tem consciência que ela é pecadora, que ela participa de uma natureza caída, que dentro dela tem essa parte cerebral que sempre vai levar ela para querer o mais fácil, o imediato, o mais simples, que não vai levá-la a ser diligente, constante. Por isso a gente batiza só a partir de uma idade onde você tem essa maturidade. E é sobre isso a aula hoje. Para você entender desde a barriga da sua mãe, suas crenças, seu modo de pensar, o seu estilo de vida estava sendo formado. Você lembra que eu falei antes sobre a epigenética? Você é uma consequência, né, dessa genética pai e mãe que em união te formou, certo? Ali já no ventre da sua mãe. Por isso a palavra fala tanto desde o ventre da sua mãe. Ó, tem passarinho querendo participar da aula. Por isso a palavra fala tanto, né, desde o ventre da sua mãe. E, e, e é algo tão profundo. Andréia, mas como que se originam? Como que os sabotadores começam a falar na minha orelha? Como que eu sei o que que é sabotador, o que que sou eu? Né? Como que eu faço essa desidentificação? Como que eu começo a perceber o que é do Espírito Santo e o que é desse cérebro adâmico natural, carnal? Vamos lá entender. Primeira coisa, você precisa fazer uma análise de como foi a sua infância. Por quê? Porque assim como talvez você nunca tenha tido contato com esse conhecimento, os teus pais, teus avós, teus bisavós também não tiveram. Então você vem de gerações de pessoas que utilizaram o seu cérebro primata, adâmico, como maneira de distinguir o certo e o errado, dizendo: ó, oh, não vai por esse caminho, faz o que eu faço. Por isso é tão comum a gente seguir as mesmas profissões dos pais. Então, por exemplo, meu pai foi médico, meu avô foi médico, eu sou médico, meu pai foi advogado, meu pai foi pastor, meu avô foi pastor, eu sou pastor. Essa repetição é porque o caminho que eles já trilharam me parece mais fácil, me parece mais simples, mais conhecido, porque pessoas da minha família já trilharam aquele caminho. E é nesse mesmo estilo de padrão que as repetições vão se tornando cada vez mais sólidas. E essa trilha dos sabotadores vai sendo tão sólida que você acredita que ela é a tua personalidade. E você começa a achar que aquilo é você, que os teus padrões de autossabotagem, na verdade, são você mesma. E isso é uma mentira. Por quê? Porque você é um espírito. A tua semelhança real, genuína, é a tua semelhança com Cristo. A sua semelhança verdadeira, a sua essência é uma com Deus. A sua essência, aquilo que você quer transbordar, aquilo que você veio ao mundo para manifestar, a luz que habita dentro de você, que a palavra fala que foi feita para ser colocada em lugar alto. Quando a palavra te convida a ser sal e luz, é porque essa é a sua essência é sal e luz. Sua essência é a abundância. Pensa, você é um ser natural, tudo na natureza superabunda. Eu estou aqui debaixo de uma amoreira, se cai uma amora, cresce outra. Se cai um caroço de manga, nasce uma mangueira que vai dar manga. Anos e anos. Eu tenho um abacateiro cheio de abacate. A abacateira ela não dá só para um. Não, não, deixa eu pensar. Aqui nessa família tem 4 pessoas, então eu vou dar só bem 4 abacates. Se cada um comer um abacate por semana, 16, então eu vou dar 32 abacates. Não, ela se enche, ela transborda. Tem abacate para minha família, para os meus vizinhos, para a família da minha cunhada que mora aqui. Eu posso levar abacate para todo mundo. A natureza é abundante. Porque só eu e você, nós, seres humanos, somos escassos. Somos restritos, não temos essa abundância da terra, da natureza, do Deus criador de todas as coisas. Porque estamos identificados em Adão, no conhecimento, no plano mental, não estamos conectados com o nosso natural. Amém? Então, entenda como foi esse trilhar, esse trilho que a tua família te coloca, que parece que te leva sempre para o mesmo lugar. Eu vou falar alguns padrões sabotadores. São mais no total. Ao longo aqui do nosso trabalho, você vai fazer um teste que vai permitir com que você perceba, com que você mapeie, com que você identifique quais são os teus sabotadores, os teus padrões predominantes, mas eu vou falar de alguns que são os mais comuns em mulheres, para você já ir se identificando e você já ir percebendo a partir da tua história, da tua criação,
como esses padrões se formaram na sua mente. Amém? Bora lá. O primeiro que a mulherada sofre muito é o perfeccionismo. Ou seja, é a necessidade de fazer tudo perfeito. E entender que tudo aquilo que não é perfeito é insuficiente. Ou seja, nós temos na nossa sociedade um olhar plástico. Então, a fruta de plástico é perfeita. A fruta verdadeira, gente, ela não é. Qualquer tomate, ele não vai ser exatamente da mesma cor, sem nenhuma ranhura, sem nenhum amassadinho. Aquilo que é falso, plástico, mentiroso, é perfeito. O natural é vivo, é verdadeiro. Ou seja, toda hora que eu me identifico com a perfeição humana, é como se eu estivesse dizendo não para a perfeição de Deus, que fez as coisas exatamente como elas são. Então, quando eu preciso que o meu cabelo esteja de uma determinada forma, senão eu não saio de casa, que as roupas dos meus filhos estejam de uma determinada forma, senão eu me sinto uma mãe relaxada, que a faxina de casa fique de uma determinada forma, senão eu sou uma porca. Toda hora que eu me martirizo, porque talvez eu não tenha escrito com uma letra tão bonita, não tenha falado, não tenha feito uma oração tão rebuscada quanto eu devia. Toda vez que eu olho, por exemplo, essa aula que eu estou dando agora, e eu fico só me recriminando e dizendo tudo que eu errei, nesse lugar eu estou agindo debaixo de um padrão de autossabotagem. Andréia, como que isso nasce? Quando a sua mãe te ensina que não é suficiente, quando a sua mãe está presa numa mentalidade de escassez, sua mãe ou seu pai, e ela te ensina que você não é suficiente, que você precisa ser melhor, ou seja, você chegou lá com aquela nota 8 e ela falou, poxa, por que não tirou 10? Você falou que você foi a terceira melhor aluna da classe, e ela falou: "Por que que você não foi a primeira?". Ela não olha para aquilo, você vai lá aprender a fazer um bolo, aí o bolo ficou um pouquinho sem açúcar, tá bom, mas está sem açúcar. Ela aponta sempre o que está faltando, e eu não quero julgar a sua mãe e o seu pai, eu quero que você olhe para a sua infância e você comece a buscar quais desses padrões você viveu, para você entender por que, como esse sabotador surgiu na sua mente. Lembra que eu falei na aula passada que a tua alma quer pertencer, e na necessidade de pertencer, você quer agradar a sua mãe e o seu pai. Você quer ser amada por eles, você quer criar uma conexão genuína. Então, se a tua mãe diz que você precisa ser perfeita para criar esse vínculo, é isso que você vai tentar ser, tá? Outro sabotador, muito comum para mulheres, a mania de controle, o controlador. Ou seja, aquilo precisa ser do seu jeito. Às vezes a pessoa coloca a mesa, o garfo está do lado esquerdo, não, tem que ser do lado direito. Às vezes alguém vai lá, o teu marido está dirigindo, não, ele tem que fazer a curva, ele tem que pegar a reta, ele tem que ir pelo caminho que você entende que ele tem que ser do seu jeito. O seu filho vai vestir, não pode vestir do jeito que você acha que ele tem que vestir a roupa na maneira, na ordem, do jeito que você acha que ele tem que vestir. Você vai ensinar a sua filha, sei lá, a lavar as calcinhas, ela tem que colocar a quantidade de sabonete no lugar, do jeito que você entende. E nesse lugar, por quê, Andréia? Porque você precisa achar e entender que se tudo estiver debaixo do seu controle, você aumenta as chances daquilo dar certo. Ou seja, se você teve uma mãe muito controladora, muito provável ela te ensinou que esse é o jeito certo. Ou seja, era tudo do jeito dela, agora você é mãe, é tudo do teu jeito. Aí você ensina a sua filha que tem que ser tudo do jeito dela, e nesse lugar você se torna uma pessoa rígida, fechada, que não sabe receber. Então você tem medo de fazer coisas diferentes, porque aí as coisas vão fugir do seu controle. Você tem medo de dar autonomia para os seus filhos, de liberar os seus filhos para a vida, porque você entende que se eles estiverem fora do seu controle, talvez ele, sei lá, vai se enfiar nas drogas, vai achar amigo ruim, você acha que o seu filho que é imaturo, e várias histórias que você conta para justificar essa mania de controle. Outro sabotador muito comum é o hipervigilante, é aquele negativo. Muitas mulheres estão presas neste padrão, onde tudo vai dar errado. Ah, eu já tentei de tudo, nunca consigo. Ah, mas eu já fiz desse jeito, para mim não deu certo. Ah, eu já assisti umas aulas assim aqui na internet, aí para mim não funciona. Ah, e a pessoa vem com essa balela, ou seja, a pessoa ela nunca está pronta para aprender. Ela não consegue sentar na cadeira de aprendiz. Ela está sempre numa cadeira do vai dar errado, vai dar um BO, vai dar ruim, algo ruim vai acontecer. E essa pessoa ela se desespera diante de qualquer
pequeno sinal de perigo. Então é aquela pessoa que, meu Deus, a criança vai colocar o dedo na tomada, vai morrer eletrocutada, vai colocar o carregador não sei aonde, a criança vai botar na boca, vai morrer, vai ter um não sei o que lá. A criança está com uma dorzinha de barriga, leva para o hospital correndo, porque ela já pode estar com apendicite. Já imagina o pior cenário sempre. Isso é muito comum para mulheres, especialmente nos dias de hoje, onde a gente tem tanto acesso à informação, a gente escuta tanta coisa, tanta fake news, inclusive, tantas coisas que a gente nem sabe que é verdade, e a gente se agarra às tragédias. É uma maneira de você evitar todo e qualquer perigo. Esse sabotador é muito comum porque ele faz parte da evolução humana, porque foram os genes dos medrosos homens da caverna que chegaram até aqui. Ou seja, a nossa evolução contou com o medo. Só que o medo, gente, ele não é um paralisante, ele é um portal. O medo é uma porta a qual você precisa abrir e transpor para conhecer o outro lado. Se você é uma pessoa cheia de medo de todas as coisas, você não vai tentar o novo nunca. Você vai viver com base naquilo que é conhecido, aquilo que você tem controle, aquilo que para você é seguro. E, infelizmente, na segurança, nesse lugar onde tudo está seguro, você não arrisca, você não tem audácia. E se você for ver, é o contrário do que a palavra fala, né? Tanto é que tem um trecho da Bíblia muito famoso que é: seja corajosa. Ou seja, apesar do medo, você transpõe esse portal. A outra é a esquiva. O que, que é o esquivo? É o procrastinador nato, é aquele que está sempre se esquivando. Ah, deixa para depois. Ah, uma hora eu faço. Ah, não quero entrar em conflito. Ai, não vou falar isso com meu marido que vai chatear ele. Ai, não vou chamar a atenção da minha discípula porque vai que ela acha ruim comigo. Ai, não vou me meter nessa briga familiar porque depois acaba que eles se resolvem. Deixa que eles se resolvam. A pessoa vai deixando o problema para depois, colocando, é o famoso colocar a sujeira debaixo do tapete. Quando você dá por si, você se esquivou tanto, você evitou tanto, você fugiu tanto que você não sabe nem por onde começar a resolver os problemas. Então, esse um dia eu faço, uma hora eu resolvo, é a procrastinadora nata, é a esquiva, é aquela que, deixa para lá, não dá nada, não dá nada, tudo bem, tá tudo bem. E nesse lugar ela não faz coisas novas também, ela não se arrisca, ela não paga o preço. E aí nós temos um outro, que é o último que eu vou falar. Andréia, o hipervigilante, como que ele nasceu na infância? Com essa mãe extremamente cuidadosa, com essa mãe que não te deixava fazer nada, com essa mãe que não te ensinou autonomia, com essa mãe que criou um vínculo com você, mostrando que você não sabe tomar escolhas, que você precisa da validação dos outros. Né? Como que nasceu a esquiva, essa do não dá nada? Quando a mãe defende que tudo bem você ficar quieta, quando a mãe defende que você não precisa falar qual é a sua vontade. Quando a mãe defende que você não precisa defender a sua vontade, ok? E aí temos a última, que é hiperrealizadora, é aquela que o pai, ele gosta mais daquilo que você faz do que de quem você é. Pelo menos essa é a sensação da criança, que não é que teu pai pensava assim, mas é como ele demonstrava amor. Ou seja, quando você fazia alguma coisa, você era recompensada, batia palminha. Batia a palminha, mas na hora de você ser algo, não faça assim, não fale desse jeito, não chora, engole esse choro. Ou seja, você era diminuída no seu ser e era aplaudida no seu fazer. E aí você se tornou essa mulher hiperrealizadora, que acha que aquilo que você faz é mais importante do que quem você é. E você gasta muita energia fazendo e pouca energia sendo, mas a sua verdade, a sua essência manifesta a partir de quem você é. Deu para fazer aqui um mapeamento? Pois muito bem. Isso tudo eu trouxe para você ter um background de como os seus sabotadores se formaram a partir da sua infância. Gente, eu tive que mudar de lugar, porque vocês não têm noção, eu estava sendo comida pelos mosquitos, sério mesmo, comida digerida e não estava dando, eu ia ficar lá mais me coçando, estava mais pensando no coça-coça do que aqui na aula. Perdão. Mas vamos lá. Então, eu falei sobre esses sabotadores para vocês terem essa noção, essa clareza do que na sua infância pode ter originado a forma que você se comporta e a forma que você se sabota. Então, por exemplo, se você se sabota porque ou é perfeito ou não é nada, você está sabotando o perfeccionismo.
Se você se sabota porque você gasta muita energia vendo, tirando o pelo de ovo, é na mania de controle. Se você é aquela pessoa que sempre acha que tudo vai dar errado, daí não tem nem coragem de começar, é a hipervigilante. Se você está sempre, deixa que amanhã eu faço, agora não vai dar, é porque não é o momento, é porque, né, não choveu o suficiente, é porque choveu demais. É a esquiva, ok? Ou se você fica gastando muita energia para fazer um monte de coisa que não é exatamente aquilo que você deveria estar fazendo, você está sendo a hiperrealizador. Então, o seu padrão de sabotagem, e aí isso, gente, é das pequenas às grandes coisas. Nas pequenas, um pouco menos, mas nas grandes, então, por exemplo, um projeto onde você quer perder 20, 30, 40 quilos, isso é uma grande coisa. Uma transição de carreira, isso é uma grande coisa. É um momento onde você quer, por exemplo, gerar renda e prosperar e se tornar, talvez, vamos lá, milionário, isso é uma grande coisa. Então, é nessa hora que os sabotadores que estão lá já desde a sua infância, se fazendo passar por você, falam: não vai! Meu Deus, que trabalho que isso vai te dar! Pelo amor de Deus, não se enfia nisso. E aí ele vem com aquela vozinha, não está perfeito o suficiente. E aí, de novo, a gente vai ter um teste para você avaliar quais são os seus sabotadores predominantes e você vai aprender durante a imersão levemente a neutralizar essa ação. Esse é o primeiro músculo. A gente está desenvolvendo o músculo do domínio próprio, que é esse do TC, para você voltar ao pensamento. Mas você vai aprender a neutralizar essa voz, a começar a dialogar com essa voz. Até quero contar aqui um caso que aconteceu comigo, muito legal, né? Eu estou fazendo uma mudança de alimentação bem profunda e tenho evitado comer doces. Aí teve um dia que eu parei num lugar que tem uns doces deliciosos para comer um doce e tomar um café. E chegou lá, eu não queria comer o doce. E aí eu fiquei, Andréia, dialogando com o meu sabotador e meu sabotador, já falando assim, tipo, não, então não come. Ou seja, eu diminuo a voz, pensa. Então, assim, eu estava tentando me convencer de comer o doce, não de não comer. Por quê? Porque eu já mudei o suficiente para essa voz ser tão baixinha que se eu não quiser, eu não escuto. Percebe? Então, assim, gente, o sabotador ele não é um malvado, né? É o capeta, não. Ele é uma parte nossa natural que quer mostrar que aquilo pode dar errado, e é verdade. E a gente talvez tem coisas que vão dar errado. Tem coisas que talvez você poderia ter feito mais perfeitamente. Tem coisas que talvez seja melhor não mexer. Tem coisas que a gente vai invariavelmente procrastinar. O problema é quando isso vira um padrão. É quando ele te paralisa, é quando você vê que tem um objetivo em mente que você não realiza. De acordo com a pesquisa, né, que eu falei para vocês ontem, com mais de 500 mil pessoas, das 500, mais de 500 mil pessoas, apenas 20% realizavam. E aí a gente vai ter esses dois testes, essas duas avaliações, para você ver o quanto você está se sabotando, é a primeira avaliação, e a segunda é quais são essas vozes internas mais altas na sua mente. Então fica aqui, fica no grupo que vai ser muito legal. Lembra que aí ontem eu falei sobre a questão da ciclicidade, né? E eu falei sobre como nós temos variações hormonais que fazem com que a gente esteja de uma determinada forma em cada uma das nossas fases, certo? E aí, gente, eu tenho essa fase minha estrogênica, que é quando eu estou mais cheia de energia, mais sonhadora, no sentido de, ai, o que eu quero fazer, que é essa fase mais infantil, mas não um infantil ruim, tá, gente? Um infantil realizador. Sabe aquele ímpeto da criança? Né? A criança, assim, quando eu pergunto para o meu filho, o que que você quer ser? Ele fala, eu quero ser engenheiro, jogador de futebol e policial. Né? Então, a criança, ela tem essa coisa do eu posso, as infinitas possibilidades, que ao longo do tempo nós vamos perdendo. E por que que eu estou falando isso para ti? Porque nessa fase é a fase onde o sabotador mais fica, às vezes, de boas. Porque é a tua fase mais cheia de energia, é a hora que você se sente mais capaz de fazer, mas o problema é que essa fase passa. E é aqui que está a importância do automapeamento, para você saber quanto tempo você vai ficar em cada uma das fases e como você vai usar a energia daquela fase para você agir. Percebe? Você consegue entender isso? Como você pode usar isso ao seu favor para justamente ser uma pessoa que realiza mais na direção certa. E por que eu estou te falando isso? Porque eu estou linkando as fases, né, do nosso ciclo hormonal com as nossas fases da vida.
Então, o que que vem antes da mulher menstruar? O que que acontece antes da nossa menstruação? A gente está na fase estrogênica, é a nossa fase, como eu falei, menina, cheia de energia, toda cheia de fé, achando que vai dar tudo certo, que chega no seu ápice na nossa fase ovulatória. Então não é assim, gente, aí acaba uma aqui, começa outra ali, aí não, é um ciclo e ele vai um envolvendo o outro, assim como a lua, ela não fica nova e aí depois ela aparece cheia, ela vai crescendo. E ela não está cheia e depois ela desaparece, ela vai minguando. É esse transicionar, por isso é tão importante você se mapear. E aí eu coloquei lá que a hora que você. Então vamos lá. Então, volta aqui para a gente não se perder. Você teve uma infância que, de alguma certa forma, te ensinou a evitar perigos, entendendo aquilo que pode dar errado por um viés ensinado e aprendido pelo seu pai e a sua mãe. Beleza? Beleza. Mas eis que você chega na sua puberdade. E a partir desse momento, você está apta para tomar as suas próprias decisões, ou ao menos deveria estar. Lembra que eu falei que nesse momento você pode escolher confessar Jesus. Nesse momento, o seu espírito pode ser completamente regenerado, recriado. Para quê? Para que você escolha andar, caminhar a partir da guiança, do direcionamento do espírito e não da tua mente adâmica, identificada com os pensamentos. Ok? Quando você ganha, eu coloquei aqui, a vida te dá o controle das suas próprias decisões. Acontece um marco, que é o seu primeiro sangrar. É a hora que você sangra pela primeira vez, é a hora que você deixa de ser menina para se tornar uma mulher. Eu sei que para nós, hoje a gente fica meio que parece que infantilizando, às vezes meio que, né? Mas o ideal é que nesse momento a sua filha, se ela está passando pela menarca, ela comece a ganhar autonomia das suas escolhas, de fazer as coisas por si mesma, de não precisar da validação da mamãe e do papai e tomar coragem para dar com a cara na parede, porque é errando que se aprende. Precisamos nos sensibilizar com o erro, né? Então, e nós mulheres, homens ainda são mais incentivados a errar, a ousar, a se jogar, mas nós mulheres, a gente é controlada a ficar sempre na retranca, do não faça, não haja, espere, sempre nessa espera de algo, ok? Nesse lugar, eu preciso ter a coragem de ser quem eu sou. Então, eu preciso buscar quem eu sou, mulheres. E é aqui que muitas de nós nos perdemos. Primeiro, porque eu estou tão identificada com os padrões sabotadores que eu acredito que eu sou essa pessoa. Ah, eu sou perfeccionista, eu sou controladora, ah, eu sou gordinha, eu sou gulosa, eu sou preguiçosa. Não, você não é nada disso. Você é uma essência divina, você é a imagem e semelhança do Deus criador de todas as coisas. Você é a abundância da natureza refletida no ser mulher. Você é o portal espiritual entre o mundo espiritual e o mundo material. Amém? Você é uma potência, você é uma usina pronta para prosperar. Você, a sua casa, a sua família. Você é o canal devocional de Deus aqui na terra para declarar a palavra, para falar das bênçãos dele, para dizer quem ele é, para gerar transformação, para transmutar. É isso que os nossos úteros têm capacidade de fazer. Transmutar uma realidade de uma casa inteira. Aleluia! Perceba isso até inclusive em mulheres, em histórias de mulheres na Bíblia. Não quero me adentrar, porque senão a gente fica aqui muito tempo falando. Ok? Eu preciso ter coragem de ser essa potência, acessando a graça do Senhor que já me foi dada. E a graça, gente, às vezes ela vem em forma de surpresa. Então, às vezes a graça vem, né, num namoro abusivo que mostra que não é aquilo que eu não quero me calar, que eu não quero ter que engolir a minha própria opinião. Às vezes a graça vem num chefe autoritário, que também demonstra que eu só quero fazer para merecer e eu deixo de ser quem eu sou. Então, essas coisas da vida, elas não são só uma maldição, não, elas são a graça, o favor de Deus, mostrando aonde você precisa se reintegrar. Amém? Por isso é tão importante você estar conectada com o seu ciclo, porque o seu ciclo, ele é a melhor bússola para te revelar tanto o teu poder como o seu lugar de melhora. O teu dentro rege o teu fora, e aí isso vai ao longo da vida toda. Então, o que aí fora que você vê, que você não gosta, que você entende que agora é preciso mudar dentro?
profunda essas coisas, né? Mas aí eu quero chegar aqui já no final para dizer que como que eu faço, André, esse mapeamento, como que eu me conheço dessa forma mais complexa, mais ampla. E aí eu criei um Spiritual Planner, que é um planner de automapeamento cíclico para você se conhecer em cada uma das fases e para você começar a resgatar quem você é, tá? Eu vou falar aqui, eu tenho algumas lives, enfim, também, dando o passo a passo todo, se você quiser fazer ele na sua casa. O meu, que é o que você vai ganhar também se você fizer a imersão, falando agora da imersão, o que, que vai ser a imersão? A imersão, levemente, começa agora, dia 18, né, quinta-feira, quando a lua se torna crescente. Nós vamos fazer em cada uma das fases da lua, então, os 7 dias da lua crescente, os 7 dias da lua cheia, os 7 dias da lua minguante, os 7 dias da lua nova, visualizações conectadas com essas fases para neutralizar, com o objetivo de neutralizar as vozes sabotadoras, tá? Então, todos os dias nós vamos ter os áudios de manhã, como o TC, que vai ficando cada vez mais longo até chegar em 15 minutos, e os áudios à noite, que vão variar entre 10 a no máximo 25 minutos, para você meditar e para você promover cura para essas 4 etapas da sua vida. Sua infância, sua puberdade, que nós estamos falando hoje, a sua fase mulher, na cura do seu feminino, que nós vamos falar no encontro de amanhã, que a gente vai celebrar, né? A lua nova, que é a sua fase anciã, sábia, dia 11, quinta-feira. E o que, que nós vamos fazer? Só para vocês irem entendendo como que vai ser. Nós vamos trabalhar a partir desses pontos em conjunto com o Spiritual Planner. Mas vamos fazer o Spiritual Planner também? Não. Assim que você menstruar ao longo desse processo, você vai fazer o Spiritual Planner. E se você toma remédio, nós vamos começar o Spiritual Planner na lua nova, não agora do dia 11, lá na lua nova de fevereiro. E aí nós vamos ficar ainda juntas mais um tempo, tá? E a imersão levemente tem o custo, o investimento, o valor, enfim, de R$ 197, tá? Então, ela vai custar R$ 197. E o que, que você vai ter? Os 28 dias, né? As 4 fases lunares, com os áudios e com o meu acompanhamento individual contigo no WhatsApp. A gente vai se falar no WhatsApp. Eu quero saber qual é a sua meta, o que está te impedindo. Eu quero te ajudar a implementar o pensamento sistêmico, porque não é algo tão simples de se implementar, sozinha, então, menos ainda, ok? Você vai ganhar o Spiritual Planner e, junto com o Spiritual Planner, tem o curso para você entender mais profundamente como fazer um mapeamento bem consciente da sua fase hormonal, ok? Então, é isso que você vai ter se você entrar na imersão levemente. Lá, a partir do dia 15, eu acredito que eu já vou abrir as inscrições, e o custo vai ser esse, que você pode fazer em até 12 vezes de R$ 19, ou se você quiser no Pix à vista, R$ 197. Ganha o curso, o Spiritual Planner, a imersão levemente, esse acompanhamento no qual... e tem mais uma coisa que eu vou fazer para quem entrar nessa imersão. Você vai ganhar esses mesmos R$ 197 de desconto se você quiser seguir junto comigo no Mulher de Fases, porque a hora que acabar a imersão, a gente vai começar um projeto de produtividade, né? Que aí tem a ver mais com a cura do feminino, enfim, você vai me ver também falando a respeito, né? Então, agora, o que que eu quero que você entenda agora? O que que a gente vai fazer agora? Neutralizar os teus sabotadores, te libertar da autossabotagem, né? Como que eu dei o nome lá da imersão? Levemente, você estar com a mente leve, porque não adianta você querer ser produtiva, querida, carregando o peso do passado, dos teus pensamentos. Não adianta você querer ser produtiva, querendo estar toda hora ansiosa com o futuro que não aconteceu ainda. Amém? A gente precisa ser produtiva, a gente precisa não, você só vai ser produtiva se você estiver com a sua mente leve o suficiente. Ok? Eu vou falar um pouco mais do Spiritual Planner amanhã. Quero que a gente ore agora. Paizinho querido, de todas essas coisas, Senhor, o que nós vamos orar hoje em especial é para que o seu Espírito traga a revelação de quais foram os eventos ou as frases ouvidas, as coisas vividas na infância, as coisas vividas.
as coisas vividas na infância, Senhor, que levaram essa mulher que está aqui ouvindo agora a ter esse padrão de autossabotagem. Deus querido, nós conhecemos a sua palavra e nós sabemos que houve um momento onde Adão provou do fruto do conhecimento e ali ele se identificou com o pensamento, com o modo de pensar de homem caído. Mas nós também sabemos, Senhor, que você, por amor a nós, nos entregou o seu único filho para que nós não perecêssemos, mas para que tivéssemos a vida eterna. Nós sabemos que o que Cristo tirou da morte a chave da vida, e hoje essa chave pode ser carregada por cada um de nós através do Espírito Santo dele, de Cristo que habita dentro de cada uma de nós. Não queremos ser aquelas que escolhem de acordo com os pensamentos adâmicos, com uma natureza caída. Não queremos ser aquelas que decidem as suas vidas com base no medo, porque você não nos deu espírito de medo, Senhor. Ao contrário, você nos deu espírito de coragem, de intrepidez, de propósito. Venha, Senhor querido, venha com o teu renovo, sopra em nós o seu renovo, Espírito Santo do Senhor, e traz clareza daquilo que é preciso ser desperto em cada uma de nós. Amém? Eu quero declarar isso, mulheres despertas, mulheres acordadas, mulheres prontas para sair do transe, mulheres que têm sede e fome, como eu falei ontem, de realizar, de viver de verdade, de estarem tão cheias de vida, com tanto prazer pela vida, que facilmente atendem o chamado do Senhor. Não ficam encolhidas, tímidas, escondidas, engessadas, com medo de receber. E nem, ao mesmo tempo, amarguradas, vitimizadas, de tão magoadas que foram. Vamos para fora, mulherada, vamos para fora. É hora da gente ir para fora também. Mas para nós estarmos fora, em cura, a gente precisa primeiro curar dentro. O dentro rege o fora. Vamos curar o dentro para esse fora reluzir, acender, acender de luz e de ascendência, ok? Amém? No nome de Jesus, declaro isso nas nossas vidas. Amém? Gente, muito obrigada. Obrigada por quem está assistindo. À noite temos meditação poderosa sobre a criança. Vem comigo e amanhã nós temos mais um encontro antes do encontro da Lua Nova, que vai ser bem especial para a gente celebrar juntas essa primeira Lua Nova na quinta-feira, a primeira Lua Nova de 2024 na quinta-feira. Beijo no coração. Deus abençoe.